Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Grande Deus, celestial. O Senhor trouxe a palavra, irmãos, no livro de Ruth, no capítulo 1 de Ruth. Aleluia. Ó Deus, Pai da glória. Glória. Noemi e suas nora, Orfa e Ruth. Textuário da palavra. Glória a Deus. Bendito Deus. Rei da glória. Depois do livro dos juízes, irmãos. Glória a Deus. Se todos encontraram, com a ajuda e a guia de Deus, vamos fazer a leitura da palavra. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome sobre a terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o seu nome, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quileon, Efrateu de Belém de Judá. E viveram os campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos comigo ao teu povo.
Porém Noemi disse: Glória a Deus. tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais um filho, para que vós fossem por marido. Tornai filhas minhas, ide vós embora, que já muito velha sou, para ter marido, ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho. Esperá-los-ei até que viesse a ser grandes. Deter-vos fez por eles, e sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E pelo que disse, eis que voltou tua cunhada e ao seu povo e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que deixe e me afaste ao teu pé de ti, porquanto aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que passares a noite, ali passarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim, ó Senhor, e outros tantos, se outras coisas que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todas estas tudo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamareis-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus. Nós vemos aqui a passagem de Noemi, Elimeleque, seu esposo, seus 2 filhos. Irmãos, da terra de Belém. Santo é o Senhor. Então houve ali, irmãos, naquela época,
houve ali uma fome. Então naquele tempo, irmãos, quem tinha muita coisa, então Elimeleque era rico. Ele tinha uma riqueza muito grande. Então quando ele viu, irmãos, que todos estavam ficando pobres naquele lugar, perdendo tudo que tinha, ele juntou Noemi e os seus filhos e combinaram. Falou, vamos sair, vamos para outro lugar, para que nós não venhamos ao povo vir e querer pedir as nossas coisas, e nós vai ceder o que nós temos e daqui a pouco nós vamos ficar sem nada. Nós vimos aqui que Noemi falou que quando elas foram cheios, mas quando retornou vazia, com as mãos vazias. Então, irmãos, Noemi, porém, não concordou com essa ideia, porque ela sabia que para onde eles iam, irmãos, ela sabia que naquela terra eles adoravam outros deuses, era outra cultura. Então ela sabia que ia chegar lá e não ia poder, irmãos, louvar a Deus, não ia poder fazer as suas ofertas. Santo é o Senhor, era uma terra pagã que não adorava a Deus. Santo é o Cordeiro, mas assim, irmãos, o esposo e os filhos concordaram, e assim foram. E nós vimos aqui que aos 10 anos que estavam lá, muito antes, logo já perdeu seu esposo, né? O seu esposo já veio a morrer. Passou um pouco de tempo, casou os 2 filhos, e os 2 filhos também faleceram. Então foi ficando somente Noemi, e ali as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Então chegou um ponto que Noemi olhou para a situação, e depois aquela mesma crise que estava ali em Israel, irmãos, chegou naquele lugar também, para Noemi, porque ela ficou sem nada, perdeu tudo que tinha. Falou, agora longe da minha terra, longe da minha cultura, longe do meu povo e longe do meu Deus também. Então chegou o ponto que eles chegaram dos campos de Moabe, e falou para elas, 2 noras, chamou as 2 e falou, olha, é melhor que vocês voltem para vossas mães e vão viver a vida de vocês, porque eu preciso voltar para minha terra. Glória a Deus. Porque aqui o Deus de vocês é outro, o Deus que eu sirvo é outro, e eu vou ficar aqui fazendo o que nesse lugar? Então ali, quando elas ouviram, irmãos, a resposta de Noemi, abaixaram a cabeça. Então ali tornaram a insistir. Então Noemi explicou para elas, falou, não posso mais ficar aqui, eu tenho que voltar. Fiquei sabendo que na minha terra está tendo uma cega agora, é o tempo da cevada, e eu preciso voltar e aproveitar. Então ali, irmãos, falou para elas, não tem como, não posso ficar, e foi despedir delas ali. Então ali ela explicou a situação, aí Orfa concordou de ficar com seus deuses, com sua mãe, com sua terra, mas Ruth falou não, falou, aonde você ponhar o teu pé, eu vou ponhar o meu também. Aonde você for, eu vou. Aonde você passar a noite, eu passarei contigo. O povo que for o teu povo vai ser o meu povo também. O Deus que você adorar é o Deus que eu vou adorar também. Glória a Jesus. Então ali Ruth, muito apegada, irmãos, com Noemi, não olhou
para o deserto, aonde iam sair, glória a Jesus, o Nazareno. Irmãos, ali poderia faltar água, poderia ali estar muito quente, glória ao Senhor, mas ela falou: aonde você morrer, Noemi, morrerei também, aonde você foi enterrado, você também, glória ao nome do Senhor, mas aqui eu não fico. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque, irmãos, Noemi, glória ao Senhor, explicou como que era o Deus dela para aquela mulher pagã. Glória ao Senhor. Então ela olhou para toda a situação e falou: agora sua pegada com ela vai embora e eu vou ficar aqui com esses deuses pagãos. Glória a Jesus, o Nazareno, porque depois que nós conhecemos a verdade, nós não queremos andar mais na mentira. Nós queremos esquecer a mentira e abraçar com a verdade. Então Ruth, irmãos, se dispôs, falou: não, vou embora contigo. Que for para nós passar, nós vamos passar junto. E Noemi, já de idade, já bem avançada na idade, falou: olha, eu não tenho condições mais de dar um filho para você, para casar com vocês, e não vai dar tempo dele crescer. Glória ao nome do Senhor. E o que você quer atrás de mim? Fica com sua mãe, fica com seu povo. Não. Glória a Jesus, o Nazareno. Irmãos, aquele que converte o seu coração, a sua alma, e passa a conhecer esse Deus maravilhoso, ele quer o mais rápido sair da escravidão e quer retornar para a sua terra. Então por isso Noemi reclamou aqui, falando: olha, o Senhor fez com que eu fui com as mãos cheias, perdi tudo e voltei com as mãos vazias, sem nada. Até pediu para chamá-la de Mara, porque ela voltou sem nada, perdeu os filhos, perdeu o esposo, perdeu tudo, e era uma mulher amargurada. Santo é o Senhor, provada na terra, aleluia, mas falou: vou voltar para minha terra, vou voltar para o meu Deus. Glória a Jesus, o Nazareno, porque lá eu sei que está tendo a cega da cevada agora. Bendito é o nome do Senhor. Então se colocaram a caminho, voltaram novamente para Belém. Glória ao nome do Senhor. E nós sabemos muito bem pela palavra, irmãos. Glória a Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. Aquela mulher ficou sem nada, porque o seu esposo teimou de ir para a terra dos deuses pagãos, mas os seus filhos, mas ela não concordou, porque senão Deus tinha ceifado a sua vida lá também. Então por isso Deus ainda deu vida para ela voltar, ainda de idade, mas voltou para a sua terra. E Ruth acompanhando ela. Chegaram, irmãos, nós sabemos que na palavra, depois chegou um tempo que ela encontrou ali, irmãos, um parente de Alimeleque, parente do seu finado esposo. E ali, irmãos, Boaz tinha ali os seus campos e cegava ali, colhia, fazia suas colheitas. Então Ruth ficou sabendo e chegou um momento e falou para Noemi, falou: Noemi, deixa eu ir rabiscar espiga. Porque ali eram várias mulheres ali, irmãos, ia rabiscando espiga, aquilo que sobrava da colheita, que caía. Então elas, com o seu coração cheio de fé, irmãos, cheio de esperança no Deus que Noemi pregou para ela, ela falou: vou enfrentar o que for possível, mas não largo de Noemi por nada. Então ela falou: Noemi, deixa eu ir rabiscar espiga. Ela falou: vai, minha filha, pode ir. E Noemi foi e ficou lá debaixo de uma árvore, porque já de idade, por certo, não podia mais trabalhar.
Igreja, nós precisamos da comunhão, ajudar nós na comunhão, porque cada um de nós estamos aqui com a boca aberta, precisando comer desta palavra. Bendito é o nome do Senhor, e a comunhão da igreja ajuda nós aqui. Glória ao Senhor, porque nós fecha aqui na comunhão com o Senhor, aleluia, nada interfere o plano de Deus por essa palavra, porque sabemos que os assopros vêm de todo lado, mas o Senhor brindará nossa mente, e o que é nosso nós vamos levar por essa palavra dentro da nossa alma. Então Ruth foi rabiscar espiga. Então chegou aquela mulher, chamava ela de moça porque é nova ainda, e começou a trabalhar no meio daquelas mulheres. Santo é o Senhor. E ali alguém percebeu que ela era diferente das outras. Então Boaz chegou e falou para os seus segadores, falou: e aquela moça que está ali rabiscando ali, é da onde aquela moça? Ela é nora de Noemi, ela veio com Noemi de Moabe. Aí ele falou: observa ela, que tem algo diferente nela. Então ali eles ficaram observando e falou: olha, deixa que caia mais alguma coisa, para que quando chegar na fileira que ela está, deixa cair, para que ela colha mais, rabisca mais. Então ele observou que tinha algo diferente em Ruth. Porque, irmãos, as outras, quando ia abaixar para pegar as espigas, elas abaixavam de uma forma que os segadores observavam, tipo chamando a atenção para que deixasse cair mais, algo do tipo. Então elas jogavam o corpo para frente e abaixava. E Ruth abaixava diferente. Falou: observa que aquela mulher rabisca diferente. Então Ruth ajoelhava com um joelho no chão e o outro ficava firmando o pé e catava as espigas e juntando. Então aquilo comoveu o coração de Boaz. Ele falou: olha, deixa que caia mais. Quando chegar na hora dela colher, e ali, irmãos, depois que pararam para descansar, eles vieram tratar Ruth com todo carinho, conversar com ela. Então eles falaram para ela, falou: olha, chega aqui para você tomar água do odre aqui. E trataram bem ela, levaram ela num lugar separado, deram água para ela e falou: olha, se você tiver fome e precisar de comer, tem alimento aqui também. Então, irmãos, nós vemos por essa palavra, glória ao nome do Senhor, que não importa a situação daquele ou daquela, o importante é, irmãos, que cada um de nós reconheça os nossos erros. Por certo, Ruth olhou para a situação dos seus deuses, a vida que ela levava, e falou: não, a vida lá é diferente, o Deus deles é outro, eu não quero mais ficar nessa vida. Porque ela era uma escrava. Irmãos, tocante à palavra de Deus, ela era escrava, ela vivia numa terra pagã. Então quando ela conheceu a voz de Deus, ela falou: não, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir embora daqui, eu quero ir para outro lugar.
Santo é o Senhor. Então veja, irmãos, deixou tudo para trás, sua parentela, seus ídolos, e foi rabiscar espiga para viver junto com Noemi. Mas o interesse dela é naquilo que ela aprendeu com Noemi. Então hoje nós viemos aqui, irmãos, para aprender do Senhor pela sua palavra. Estamos aqui como Ruth, cheio de necessidade, como Noemi. Mas veja o quanto é importante. Saiu daquela terra, mas veio para uma terra aonde, irmãos, a sua alma estava alegre, feliz. Glória a Jesus. E o Senhor abriu a porta e foi preparar o alimento para elas que elas precisavam. Glória a Deus. Então, irmãos, antes dela sair da terra, o Senhor já estava preparando a cega. Glória a Jesus. E por que às vezes nós preocupamos tanto com alguma coisa? Glória ao nome do Senhor. Nós temos que preocupar em agradar a Deus, preocupar em servir a Deus, porque se fosse pela mente de Noemi, glória ao Senhor, como foi com as mãos cheias, agora estou voltando sem nada, era para ela se render e falar: vou deixar o meu Deus e vou passar para cá agora, vou adorar esses deuses aqui. Mas ela falou: não, eu preciso retornar para minha terra. Ou seja, se ela fosse pelos seus pensamentos, ela ia olhar e falar: olha, vamos chegar lá sem nada. Mas o Senhor já estava preparando tudo. Então isso é para nós entender, irmãos, que não precisa nós viver preocupando com as coisas da vida. Bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor prepara o necessário na hora certa para nós. Glória a Deus. A nossa preocupação é servir a Deus. A nossa preocupação, irmãos, bendito é o nome do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Deus moveu os olhos de Moabe. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, moveu os olhos dele e ele olhava para Ruth e via diferente. Via ela rabiscando diferente no meio das outras. Então ali já abriu mais um pouco da benção para ela também. Então assim é o nosso Deus, irmãos. Não precisa nós. Bendito é o nome do Senhor. Quem cria os caminhos é Ele. E hoje nós estamos aqui buscando algo para nossa alma por essa palavra. Santo é o Cordeiro de Deus. Na nossa casa tem pão, tem alimento, tem vestido. Glória ao nome do Senhor. Mas algo dentro de nós está caçando o Senhor. E nós viemos aqui que nem Ruth. Glória a Jesus, o Nazareno, saindo dos campos de Moabe, aleluia, para rabiscar numa terra santa, aonde tem o pão da vida, glória ao Senhor, aonde o seu Deus, aleluia, é o Deus verdadeiro, glória a Jesus, o Nazareno, não vai para a terra, aleluia, em que Deus não está, glória ao Senhor, porque o Senhor Deus é aquele que está pronto para nos atender. Santo é o Cordeiro de Deus. O Senhor já nos tirou, irmãos, da vida de pagão há muito tempo pela sua morte. Nós era pagão, nós era escravo. Glória a Jesus, o Nazareno. Irmãos, o escravo, ele sofre na sua terra, ele faz tudo que os outros querem. Glória ao nome do Senhor, apanha, bendito é o nome do Senhor, recebe bem pouquinho por aquilo que ele faz. Glória a Deus. Então hoje nós somos livres, não tem nada para impedir a nossa vida,
Não tem nada para impedir de nós rabiscar aqui nesta noite. Glória a Deus. Ainda que cheguemos aqui que nem Ruth, precisando rabiscar espiga. Falou, Senhor, dispensa um pouquinho da tua palavra na minha alma. Aleluia, em nome do Senhor. Porque se nós for olhar, nossa vida tá boa, irmão. Nós tem pão, nós tem alimento, nós tem família, nós tem tudo. Temos uma vida boa. Como que nós vamos reclamar para o Senhor? Estamos passando necessidade disso, necessidade daquilo? Não estamos, irmãos. Todo dia tem o alimento para nós se alimentar. Glória ao nome do Senhor. Então vamos fartar a nossa alma. A nossa alma tem sede da água da vida e tem fome do pão da vida. E só o Senhor pode, irmãos, dá para nós o pão da vida. É crer na misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Olha o que o Senhor fez por nós. Hoje nós vamos se colocar no lugar de Ruth, rabiscando espiga. O céu pegou toda, aleluia, a sabedoria, tacou dentro da nossa cabeça. Glória a Jesus, o Nazareno. A vida de escravo ficou muito longe. Não tem nem como, bendito é o Senhor, imaginar mais o que é uma vida de escravo. Numa terra que tem de tudo. Glória ao nome do Senhor. Com toda a ciência, com toda a sabedoria que o nosso Deus nos deu. Glória a Deus. Então o Senhor quer um coração convertido como o de Ruth. Falou, não, vou abandonar tudo. Noemi olhou e falou, mas você vai cruzar comigo esse deserto, você não tem preparo, você vai acabar a morrer no caminho, vai ter que ficar lá. Ele falou, não importa, aonde você dormir eu vou dormir, aonde você comer eu vou comer, a água que você beber eu vou beber. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. O Deus que você servir, eu vou servir também. É isso que chama a atenção de Deus, irmãos. Bendito é o Senhor. Orfa, quando olhou a situação, falou, não, é melhor ficar mesmo. E ficou. Voltou para a casa da sua mãe. Santo é o Cordeiro de Deus. O que o Senhor quer esclarecer para nós: não se conformar nessa caminhada. Glória a Jesus. Fazer que nem Ruth, levantar a cabeça. Noemi, você deixa eu ir rabiscar espiga. Vai, minha filha. Glória a Jesus, o Nazareno. E ela foi, não ficou colocando obstáculo. Eu vou ter que se humilhar. Eu não sou daqui. Essa não é minha cultura. Eu vou chegar lá como uma escrava. Glória ao nome do Senhor. Mas ela já não era mais escrava, porque recebeu Deus. Recebeu Deus de Israel. Recebeu, glória ao Senhor, as qualidades para se humilhar. E falou, nem que seja para rabiscar espiga, mas para a terra de Moab eu não volto mais. Glória a Deus. Santo é o Cordeiro de Deus. E dali em diante, glória ao nome do Senhor. Ali Deus foi trabalhando na vida de Boaz e foi abençoando aquela mulher. Santo é o Senhor. No final ele casou com ela ainda. Glória a Jesus. Aquela, irmãos, que tinha perdido o esposo, tinha deixado tudo para trás. De repente Deus preparou tudo que ela precisava. Glória a Deus. E hoje nós precisamos do quê? Qual que é a nossa necessidade hoje? Qual que é a nossa necessidade extrema? Aleluia. Hoje nós estamos aqui que nem Ruth, precisando do esposo que se chama Jesus Cristo na nossa vida. Amar Ele de todo o coração. Se for preciso morrer, vou morrer contigo. Se for preciso eu padecer no deserto, eu vou padecer também. Glória ao Senhor. Então ela aprendeu as lições da vida. O deserto é para nos ensinar. Aleluia. Glória a Jesus. É para nos fortalecer, fazer mais forte para nós caminhar e não olhar para trás aonde ficou a escravidão, mas olhar para frente, olhar para o Senhor, aleluia, aleluia, que vai preparar, irmãos. Se
aquele homem, o seu coração abriu e ele deixou com que caísse, viu que ela tinha necessidade. Irmãos, mexeu no coração de Boaz e o Senhor Jesus. Será que o coração do Senhor não está voltado à sua igreja? Será que não está voltado às nossas orações? Glória ao nome do Senhor. Ainda que for preciso rabiscar nessa obra, mas rabisca, não deixa de rabiscar. Glória ao Senhor. Não faça que nem órfã, acostuma lá com tudo e fica lá. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu te chamei nessa graça para você fazer a diferença espiritual, para você correr para os braços do Senhor. Aleluia. Às vezes nós achamos, irmãos, porque o Senhor já fez tudo por nós, agora nós vamos cruzar os braços, Ele vai fazer o resto. Não, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer a nossa vez. Glória a Jesus. Aí nós, o Senhor Jesus levantou para reinar, vamos cruzar os braços e vamos ficar esperando tudo. Não ora não para você ver, não canta, não louva, glória ao Senhor, não busca o céu, aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Altíssimo. Para que, irmãos, encher a nossa alma, para nos dias, irmãos, das agonias, das angústias, nós estamos em paz com o Senhor. Dá para ver que Ruth estava feliz, alegre, contente. Não, vou lá trabalhar, o serviço é humilhante, é pouco, mas nós precisamos se alimentar. Quem aqui que está precisando de se alimentar aqui nessa noite? Quem está precisando do meu alimento? Aleluia, Jesus, glória ao Senhor. Eu vou dispensar uma porçãozinha na tua alma. Glória a Deus, você vai sair daqui como Ruth, glória ao Senhor. Terminava o seu dia de trabalho, mas a sua companheira, vamos para casa alegre, contente, porque agora eu conheci um Deus diferente daquele Deus que eu conhecia. Aleluia, o nome do Senhor. Agora a minha alegria é outra, a minha paz é outra. Glória a Jesus o Nazareno. Mas faça que nem Ruth, não deixa de agradecer. Cada espiga que pegava, um joelho batia no chão em agradecimento. As outras só abaixavam para pegar, mostrando para aqueles que estavam ali para ver, para que deixassem cair mais. Glória ao nome do Senhor. Mas aquela que agradecia, glória a Jesus. Então o Senhor olhou para ela, glória ao Senhor, pelas suas ações, pelo seu jeito, glória a Jesus. Porque nela estava a gratidão. Uma mulher que saiu lá da escravidão, mas veio fazer a diferença dentro de Israel. Aleluia, que você esteja aqui nesta noite com o coração voltado ao Senhor, nessa graça, bendito é o nome do Senhor, para fazer algo, para chamar a atenção do Rei sobre a tua alma, e não fazer algo para entristecer o Senhor, porque agora o plano dele com a nossa alma é restauração, é nos ajudar, é nos dar força. Glória a Jesus o Nazareno. Não vamos cometer infrações para o coração do Rei, aleluia, se entristecer e olhar para nós. Olha o meu filho, como está, o que está fazendo agora, com tudo que eu fiz, com tudo que eu dei nas mãos dele. Glória a Jesus o Nazareno. Eu não esperava isso. Não, irmãos, que não venha acontecer isso, mas que dentro de você esteja um coração grato. Olha como que nós devíamos entrar nesse lugar, só agradecer. Aonde nós estávamos, aonde nós estamos, não é o local que determina a nossa vida. Quem determina a nossa vida é Deus. Não importa. Sabe por que os outros passam e olham para nós e vê nós? Sabe quem que vê nós lá atrás? O inimigo da nossa alma. Ele só vê nós lá atrás. Ele é atrasado. Um ser humano, ele vê nós como nós somos aqui, ó. Agora. E Deus vê nós
nos dias da eternidade. Glória a Deus. Deus não vai ficar perdendo tempo para olhar nós quando era criancinha. Não, Ele já vê nós como vamos ser. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, bendito é o Senhor. Não importa, por isso que não importa o que os outros olham para nós e falam. O que vai mexer na nossa vida? Em nada. Olha lá, está dentro de um barraquinho. Se tivesse só as teias aqui já estava bom, para não cair o sereno. O importante é cada rabiscada batendo um joelho e agradecendo. É isso que o Senhor quer ver em nós. Aí nós chega aqui, nós quer tanto dom, nós quer tanta coisa, mas nós não fala, Senhor, abre os nossos olhos e dá para nós uma base sólida. Glória a Deus. Quem vai fazer uma construção, um prédio, irmãos, ele vai fazer uma base muito bem feita, porque senão depois ele põe a peso em cima e cai tudo. Glória a Deus. Então, a base que o Senhor está fazendo com nós, que vai enganar o inferno, vai olhar para você lá no passado, olha lá aquele povo atrasado lá, aquele povo lá tudo arrebentado. O ser humano olha para nós, vê nós agora, mas Deus está vendo o nosso futuro. Glória a Deus. Porque Ele é eterno. Glória a Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. Se nós formos fiéis, irmãos, Deus já enxerga nós. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Transformado, porque quem está trabalhando para nos transformar é o Senhor Jesus. E Deus já sabe que forma que cada um já está na sua presença. Ele não desenha o futuro, Ele faz acontecer. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então dá para entender o tamanho da obra de Deus dentro de nós? Dá para entender? E Deus trabalha, irmãos, em nós de dentro para fora. Vem fazendo de lá para cá, deixando quando sair fora está tudo pronto, tudo preparado. Então às vezes nós, como nós estava lá, nós queria tanto dom, queria tanta coisa. Aí pediu, o Senhor me dá um dom assim, assim, que achava que aquele dom ia ser o maior de todos. E o maior era a humildade. Foi o dom que o Senhor Jesus veio na terra. Aí nós tão fracos, tão sem entendimento, queria dom que nós nem sabíamos o que era. Aleluia. Sendo que se nós tivesse pedir para o Senhor o dom que ele veio e passou aqui, Glória a Deus. era o suficiente para a nossa alma. Glória a Deus. Aleluia. O dom da humildade, do amor, da luz. Não adianta nós construir a casa, tudo linda, lá em cima, telhado, tudo pintado, jardim, tudo perfeito. Mas o Senhor olha e fala assim, a base não aguenta, qualquer ventinho vai derrubar. Então, glória ao Senhor. Às vezes alguém fala, mas por que o nosso culto está diferente? Sabe por quê? Porque, aleluia, quando nós recebeu as revelações, mexeu na estrutura e está mexendo até hoje. Que tem estrutura que ela ergueu muito rápido e depois ela precisou dar uma baixada e agora precisa fazer uma base sólida. Glória ao nome do Senhor, porque senão daqui a pouco o vento vem e leva ela embora. Eu não quero que o vento venha e te leva. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está fazendo como fez com Ruth, tirou daquela terra. Nessa estrutura aqui o vento vai te levar, mas eu vou te levar para um lugar, eu vou te levar para outro Deus, aleluia, para você adorar, aonde eu vou construir uma base sólida, aonde eu vou começar a te abençoar na terra, vou tirar tuas vaidades, você vai olhar para você e a lembrar da onde você veio, vai glorificar o meu nome e exaltar, e não vai querer tomar a minha glória porque você sabe da onde você saiu. Glória a Deus. Porque nós, se não tivesse prova, se nós não tivesse prova, só a bonança, tudo que nós olhasse, prosperasse, tudo, é só futuro, nós ia se colocar no lugar do Senhor Jesus. E daí nós ia fazer o quê? Perder a nossa salvação. Ia fazer que nem o fariseu. O fariseu
O fariseu, ele faz tudo publicamente. Tudo que ele faz, vai lá orar nas praças para os homens verem. E tudo que o homem vê, Deus não vê. Por isso que fala, dá com a mão para a outra não ver. A oração que vale é aquela que você entra lá dentro do seu quarto, é aquela oração da obra. Aquela é a oração do milagre. Não é a oração que você ora no meio de todos aí. Glória ao nome do Senhor. Então, muita coisa se recebe aqui mesmo, o galardão. Mas quando você faz algo escondido, algo que só Deus está recebendo, ele fala, aqui eu vou fazer uma obra. Glória a Jesus. Então por isso que fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Deus, e ele vai fazer uma obra e você só vai glorificar o nome dele. Então para a esquerda não saber. Glória a Deus. Não é para sair tocando trombeta. Vou fazer porque alguém vai ver, né? Nós estamos vivos aqui por misericórdia de Deus, porque nós fomos em muitos lugares que se nós fosse seguir o que nós vimos por aí, nós já tínhamos morrido também. E seguir o humano, aquilo que não era a vontade do Senhor. Aí por isso que às vezes o culto desse aqui, vai falar, mas o culto está frio, o povo não está glorificando, o povo não está, mas o coração está enchendo. O coração sai cheio. Glória a Jesus. Se você pegar o exemplo de Ruth, que não tem como você sair vazia, não tem como você, aleluia, você está rabiscando e agradecendo ao mesmo tempo. Vai assim, aleluia, Jesus. Para muitos eu não vou dar muita coisa. Você vai ter que rabiscar e me agradecer. Rabiscar e me agradecer se você quiser chegar do outro lado. Porque se eu te encher de benção, você vira as costas para mim e vai para outro lugar. Aleluia, Jesus. Então é melhor rabiscar com Cristo do que perder Cristo. Glória ao nome do Senhor. Encher o cesto, glória a Jesus, e no final não servir para nada. Prefiro eu rabiscar. Glória ao nome do Senhor. Prefiro eu dormir hoje não sabendo que eu vou comer amanhã. Eu sei que eu vou comer. E estou comendo. Já estamos comendo já. Aqui a palavra, aleluia, Jesus. Aqui nós citamos esses exemplos carnal, mas a fome que não é carne, a fome que é espírito. E se você está aqui não tem fome, eu vou colocar uma fome em ti. Eu vou colocar, aleluia, necessidade para você descer como Ruth para os campos, para cegar e me agradecer. Aleluia. Aqueles que quantos que o Senhor abençoa tanto, mas ele esquece de agradecer. É igual os leprosos lá, curou 10, voltou 1. Eu vim aqui para te dar graça, porque a minha vida, como é que era lá, cheio de lepra, fora da cidade para morrer. Irmão, se soubesse o que é o fundamento de um leproso, se nós for sentar e conversar sobre leproso, eu acho que 1 hora é pouco. Para hoje nós estar aqui, vê o que é o poder de Deus. Quando Moisés estava diante do faraó, ele falou, Moisés, o que você tem na mão? Uma vara. Não, joga ela no chão. Quando ele jogou, virou uma cobra. Aí o faraó foi e fez outra também. Então, aí Moisés falou, agora, o que eu vou fazer? Ele falou, não, põe a mão no teu peito. Ele enfiou a mão escondida aqui, em cima do coração, tirou a mão leprosa. A mão toda branca, cobriu de lepra. Aí ele falou, põe a mão de novo, põe a mão aqui. Quando tirou a mão, perfeita, igual a outra. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Jesus. Aleluia. Então, mas o Senhor não quer nós só atrás do milagre, Ele quer nós voltar a agradecer pelo milagre, a lembrar de onde nós saímos, aonde nós estava, quem nos era. Aleluia, em nome do Senhor. Quem somos agora na presença do
do Senhor, se formos fiéis, se humilhar, andar no caminho de Cristo, quem vamos ser daqui mais um tempo? Até agora nós sabemos alguma coisa, que estamos aqui, que Ele nos conserva, que Ele deu essa riqueza toda, enfiou dentro de nós. Até aqui nós sabemos, estamos lutando. E daqui 5 anos, 10, 20, aonde que nós estamos? Nós podemos fazer isso? O Deus que curou a mão de Moisés pode! Aleluia! Curar nossa alma e de repente nós estamos indo embora. Aleluia. São curados como pele de criança recém-nascido, indo embora da terra. Alma novinha, branquinha. É por isso que nós estamos aqui. Se nós fosse para vir aqui churumingar, falar que eu preciso disso, eu preciso de um carro melhor, eu nem vim aqui fazer o que aqui? Atrás de matéria, atrás de ferrugem, atrás de tudo, aleluia, que traz dor de cabeça para nós. Nós precisa disso, mas é dor de cabeça. Então o Senhor quer que nós vivamos com essas coisas, mas desapegado disso, apegar com o Rei da Glória. Quem está aqui, que vai sair daqui apegado com o Senhor mais ainda do que você estava ontem. Aleluia, o nome do Altíssimo. Só quem resolveu a causa de Ruth pode resolver a tua. Então volta para sua casa tranquilo, em paz. Precisa nós desconfiar, irmãos, que o Senhor tem poder para trabalhar na nossa vida? Precisa disso? Não, o Senhor está colocando mais certeza. Fica em paz e sabendo que o Senhor faz e não tem ninguém que pode impedir. Prova disso que nós estamos aqui, ó, dentro dessa casinha tão simples, porque o nosso interesse aqui se chama Jesus Cristo. Senão nós estávamos aqui rapando as últimas moedas para melhorar isso aqui, mas nós queremos melhorar isso aqui. Isso aqui tem que melhorar. Isso aqui precisa de melhora para ir embora. Mas isso aqui não, isso aqui vai chegar um dia que não vai ter mais. Vai desintegrar tudo isso. Então essa palavra que o Senhor mandou, vamos fazer que nem Ruth, bater o nosso joelho e render graças a Deus. Render graças ao Senhor. Vamos render, agradecer pela rabiscada que nós veio aqui hoje e temos na presença de Deus. Porque quanta coisa se levanta para fazer com que nós não venhamos aqui ouvir a palavra e coloca tanta coisa. E às vezes muita coisa das nossas próprias cabeças. A levar nós lá para o Mas a palavra de Deus, irmãos, ela levanta o que está caído. E se nós for olhar aqui dentro desse livro, desse poço, isso aqui é um poço. Sabia? Isso aqui é um poço onde nós vamos beber água. Jacó caminhou para o deserto, fez um poço lá no meio do deserto. Até hoje é rota de peregrinação. Lá não passava ninguém. Lugar mais quente da terra, 50 graus no meio do deserto. Jacó foi lá e cavou um poço, porque ele sabia, e Jacó não foi lá testar para ver se dava água, não. O Deus que ele servia guiou ele, foi lá e fez o poço, está lá até hoje. Então ele mudou a rota de peregrinação por causa do poço. E nós temos que estar nessa rota por causa do poço que o Senhor abriu aqui para nós. Glória a Jesus. Então o Senhor vai preparar um poço, o Senhor preparou esse poço aqui e prepara um poço para nós onde nós estivermos. Estiver na comunhão, prepara uma figueira para nós descansar. Figueira, irmãos, o Senhor Jesus estava debaixo de uma figueira e falou, ó, não tem fruto, pega e corta essa árvore, porque a árvore tem que dar fruto. Mas a figueira dá fruto só 3 meses no ano. Então a figueira ela serve para sombra. As folhas da figueira ela absorve todo o calor.
De 50 graus, debaixo da figueira é 30 graus. Por isso que Deus, irmãos, preparou aquelas figueiras no Oriente Médio para que eles pudessem descansar do calor. E hoje está aqui o poço e a figueira para nós descansar. Se saiu daqui, é calor de 50 graus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Então esse é o lugar que o Senhor preparou. Para nós beber água, para nós encher a nossa alma, saciar. Quem está mais longe do poço, bebe bastante. E você volta, depois o Senhor prepara, você volta novamente. E nós vamos aqui enchendo a nossa alma, se fortalecendo, até chegar a hora de o Senhor fazer uma obra e levar nós embora daqui. Esta é a palavra, os conselhos, Deus seja louvado. Amém.